Sandra teve que aprender a se organizar financeiramente para dar conta de todas as despesas de começo de ano. O planejamento exige tempo e dedicação, mas ajuda a advogada a equilibrar as finanças. Sempre no final de novembro já começo a fazer uma planilha para janeiro. Eu sempre coloco um mês e meio de antecedência. Antigamente a gente fazia e dava muito certinho, né? As contas são sempre certas. 1 mais 1 é 2 e não tem o que fazer. Mas pós-pandemia a gente tem que saber ter o jogo de cintura. Então, assim, tá dando mais ou menos certo, porque muitos clientes, infelizmente, não são adimplentes. Então, por isso, prejudica o nosso trabalho, que é autônomo. Mas nem sempre foi assim. Antes de fazer o planejamento, era um desespero. As contas não fechavam. Depois do casamento, eu fiquei mais afinco. Na época da minha mãe, a mãe me ajudava a fazer as planilhas, que ela me ajudava no escritório. Aí juntou mamãe e meu marido para fazer isso. Então, assim, eu comecei a ficar muito mais organizada por causa deles. Eu não sabia projetar se vai ter depois. E agora sim, a gente tem que saber o que vai ter depois, porque não depende só de mim. E dá para entender bem o desespero. Todo início de ano é igual: despesas com IPTU, IPVA, material escolar, em alguns casos até renovação de matrícula. Tudo isso pesa no orçamento, que já está comprometido com contas fixas. A Sandra paga o financiamento da casa própria, do carro, a faculdade de biomedicina, plano de saúde, aluguel do escritório e ainda as despesas da casa: água, luz, telefone, internet, gás. E agora ela descobriu que está grávida. Com certeza, um gasto a mais. Eu tenho a previdência privada e tenho a previdência que é do Estado mesmo. Então eu tenho duas previdências, eu trabalho dessa forma. Eu pretendo não precisar mexer na minha previdência privada, porque a gente pode fazer alguns aportes, se precisar. Mas essa eu projetei para quando eu tiver com 68 anos me aposentar e receber essa previdência privativamente desse valor. Hoje, depois que aprendeu a fazer o controle de gastos, a Sandra respira mais aliviada. Ainda assim, a renda familiar fica apertada. E especialistas em finanças afirmam que é importante destinar o 13º salário, ou parte dele, para essas despesas. Mas será que a população realmente faz isso? Em janeiro, geralmente, eu uso o salário normal que eu faço em dezembro, né? Então, eu tiro uma base de quanto eu devo gastar no próximo mês e eu uso o salário normal. A gente separa uma cota para chegar em janeiro, porque a gente sabe que as despesas são maiores, né? O IPTU, quando dá, paga cota única, quando não dá, divide. Nós temos duas parcelas do 13º, certo? A primeira, eu uso ele no que for necessário, que tiver de mais emergência. A segunda, eu deixo ele como reserva. Este consultor em economia explica que é importante também guardar dinheiro ao longo do ano. Aqueles que fazem uma boa gestão financeira, eles conseguem economizar, de fato, ao longo do ano e junta com o 13º para poder fazer o pagamento dessas despesas no início do ano. E isso é fundamental, né, que se faça no início do ano, que possa se pagar o IPVA na sua primeira parcela, que possa pagar a anuidade, que possa pagar um condomínio antecipado, alguma associação antecipada, porque garante o desconto. E como o futuro das instituições de ensino ainda é incerto por causa da pandemia, quem tem filho em escola particular, por exemplo, pode negociar um abatimento na mensalidade. Se for mantidas as aulas online, muito provavelmente aquilo que foi feito até agora, né, de uma forma bem piloto, agora de fato vai ter que fazer valer. Então, vai ter que haver muita negociação entre pais e colégios. E para não começar 2022 no aperto, uma dica valiosa. Então, você deve fazer todo mês uma economia. E eu digo que não menos do que 10%. Se você conseguir guardar 10% do seu salário todo mês, você chega no final do ano com uma boa economia, somado ao 13º, você fica muito mais preparado para as coisas que acontecem em janeiro.